pelo caminho por onde essas situações chegaram, por esse caminho essas situações vão embora, como está escrito em Deuteronômio, por um caminho virão, e por 7 diferentes fugirão. O título da nossa mensagem de hoje, na verdade, é uma continuação do trabalho que nós iniciamos na semana passada. O título é: Nunca mais se levantará. Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Nunca mais se levantará. Mais uma vez, bata no seu peito e diga isso: eu sou um gerador de mudanças, em nome de Jesus. Jeremias 52, versículo 11. Depois arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia de sua morte. Não vamos desenvolver a história toda do rei Zedequias, até porque ele não foi um bom rei, não temeu ao Senhor, e por isso o final dele foi muito trágico. Mas nós vamos fazer uma análise desses momentos finais da sua vida. Fazendo uma análise sobre esse momento, os seus olhos foram arrancados, ele foi preso por correntes e permaneceu preso até o dia da sua morte. Não é muito diferente da forma como o mal, ele trabalha contra nós nos dias de hoje. Primeiro ponto: cegos, nós somos conduzidos para qualquer lugar. Perceba que esse é um padrão que não aparece somente aqui. Se nós pegarmos lá no próprio livro de 1 Samuel, no capítulo 11, quando a Amonita Naás ele veio para oprimir, escravizar aquele povo de Jabes de Gileade, um dos pedidos que ele fez foi: eu aceito a rendição de vocês, se eu puder arrancar, tirar o olho direito de vocês. Então, constantemente, o diabo, ele vai lutar para nos cegar. Quando você está cego, tomado pela cegueira, é muito fácil ele chegar atrás de você e simplesmente conduzir. É para cá, é para cá, é para lá. É muito mais fácil ele nos empurrar precipício abaixo. É muito fácil nós cairmos nas ciladas, nas armadilhas dele. Amarrados, constantemente ele vai lutar para nos amarrar. Porque amarrados, perdemos a capacidade de lutar. Uma pessoa que não luta, é uma pessoa que não vence. Uma pessoa que não luta, é uma pessoa que perde o poder de reação. Ela não consegue dar as respostas certas. Então, além da cegueira, ele vai tentar nos amarrar. Escravos, presos dentro de uma prisão, escravos muitas vezes de uma realidade que se repete, é a mesma prisão, é a mesma cadeia, é a mesma realidade todos os dias. E como aconteceu com esse rei, ele ficou preso à mesma realidade até o fim dos seus dias. Se nós não nos levantarmos com muita força, nós corremos o risco de passar uma vida presos à mesma realidade, nunca vencemos ela e na verdade nós morremos junto com ela. Mais do que nunca, a nossa dependência em relação ao Senhor, ela precisa estar muito afiada. Porque constantemente nós somos tentados a depender de outras coisas e não do Senhor.
Justamente porque o inimigo sabe que dependência de Deus é gerar poder. Quando você depende do Senhor, você está acumulando poder. Dependência, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Dependência gera transformação. Vamos juntos, diga isso. Dependência gera mudanças. Diga isso. Dependência gera cura. Diga isso. Dependência gera libertação. Então o tempo todo ele vai trabalhar para que nós venhamos depender de outras coisas. Ele vai lutar para nos fazer depender de terceiros, de pessoas. Ele vai lutar para nos fazer depender de dinheiro. Ele vai lutar para nos fazer depender muitas vezes de um sobrenome que nós carregamos. Muitas vezes ele vai tentar nos prender, nos condicionar a uma dependência em relação a um determinado contexto. Êxodo 3, versículo 19 e 20 diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. O Egito, ele foi uma espécie de prisão para a nação de Israel. Por um tempo eles se viram acorrentados por eles. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, fica muito claro que se não houvesse uma intervenção divina, não existiria mudança. Perceba o que o Senhor tinha acabado de dizer: se uma mão pesada não vier sobre Faraó, ele não vai te deixar ir. Nós cometemos um erro muito grave de acreditar que muitas vezes essa mão pesada é a nossa. Se lembra daquela passagem? Não por força, nem por violência, mas pelo quê? Pelo poder do Espírito. Aqui o Senhor estava confirmando que era possível que uma mudança acontecesse, mas pelas obras da carne, pela força do braço, por aquilo que está ao nosso alcance, a mudança, a libertação não seria possível. Então, literalmente, o natural não seria o suficiente para alterar a realidade daquele povo. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas pessoas já não tentaram N caminhos diferentes para resolver uma determinada questão, e a questão não saiu do zero, não saiu do lugar? Quantas não foram as pessoas que, por exemplo, questões judiciais, trocaram os advogados, trocaram o escritório, e não foi o suficiente para mudar aquele contexto, aquela realidade? Quantas não foram as pessoas que tentaram um tratamento diferente, trocaram o medicamento, começaram a buscar profissionais diferentes e não foi o suficiente? Quantas pessoas já não trocaram o planejamento da empresa, trocaram toda uma equipe, mandou meio mundo embora e contratou mais não sei quantas pessoas, mudaram de lugar, tentaram deixar a atuação da empresa um pouco mais abrangente, tentaram fazer e não foi o suficiente. Aqui o Senhor estava deixando claro que só seria possível se Ele agisse em favor daquele povo. E a nossa mente tem que ser programada para essa linha de pensamento. Se uma mão pesada não vier sobre essa questão, eu vou patinar, eu vou me cansar, eu vou me frustrar, e por não saber lidar com a frustração, eu vou passar uma vida decepcionado. A decepção vai gerar o desânimo, e o desânimo vai fazer com que eu pare. Por que eu vejo muitas pessoas parando no meio da caminhada, desistindo, abrindo mão de tantas coisas? É porque não tentaram? Não, não é isso. Tem pessoas que o que não falta é tentativa. Tem pessoas que são
talvez até por uma questão de natureza dentro dela, tem pessoas que são mais perseverantes mesmo. Tem pessoas que colocam força, que tentam daqui, tentam dali. Porém, uma vez que nós sabemos qual é o principal caminho, mais do que em qualquer outra coisa, nós precisamos gastar o tempo nisso. Muitas vezes nós ficamos horas e horas dentro de um consultório médico, horas e horas sendo atendidos por um psicólogo, por um psiquiatra. Muitas vezes nós ficamos horas e horas conversando com profissionais competentes da área, nós ficamos horas e horas e horas, e tempo que é bom com aquele que tem o poder para resolver o nosso contexto, muitas vezes é mínimo. Muitas vezes nós damos as sobras. Muitas vezes, sabe aquela expressão, só Deus na causa? Quem já disse isso em algum momento? Levanta as mãos. Ou você estava realmente assim, eu não vou falar ferrado, porque eu não posso falar isso, mas não vou falar falando. Só que normalmente palavras como essa, elas são liberadas depois que nós esgotamos todos os nossos recursos. Quando na verdade palavras como essas precisam ser ditas logo no início, só Deus na causa. Eu já tenho que colocar Deus como centro, o centro da resolução daquela questão, o centro da minha força. É de onde vai vir a minha cura. Eu posso procurar quem quer que seja, eu vou pedir ajuda para quem quer que seja, mas não antes de pedir ajuda ao meu Senhor. A exemplo do que aconteceu com a própria mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Quem se lembra quanto tempo a mulher do fluxo de sangue ficou presa àquela realidade? Não foram 12 anos inerte. Ela não ficou inerte. Essa mulher não é um exemplo de uma mulher preguiçosa, acomodada, muito pelo contrário. Nós acabamos de ler, durante esse tempo, ela passou médicos por médicos, então ela tentou, ela lutou, ela correu atrás. Durante 12 anos ela lutou, ela tentou, porém ela só viu a condição dela piorar ainda mais. O natural não foi o suficiente para resolver o problema dessa mulher. E olha como que são as coisas. Além da sua saúde piorar, o estado de pobreza dela só aumentava, até que não sobrou absolutamente nada. Na semana passada, nós oramos muito por questões ligadas à saúde. Nós oramos muito por questões ligadas a influências hereditárias, questões familiares, conjugais, relacionamentos pais com filhos. Hoje nós vamos bater um pouco nessa tecla. Amarrações financeiras, espírito de miséria, de pobreza. Biblicamente falando, nós temos vários respaldos que nos fazem ter uma atenção muito especial a essa área, porque sem dúvida alguma, essa é uma das áreas que serão atacadas pelo diabo. Tem coisas que nós tratamos como naturais, como passar muito tempo sem vender. Não é natural. Pode ser comum, mas não é natural. Ficar muito tempo preso a uma condição em que de tempo em tempo você tem que bater na porta de alguém e pedir uma ajuda. É empréstimo para pai, é empréstimo pedindo para mãe, é empréstimo pedindo para amigo. Banco então, dependendo da pessoa, o banco se tornou o melhor amigo. Vive fazendo empréstimo. Por exemplo, tem pessoas que sofrem com dívidas e as dívidas não param de aumentar. E aí eu vou pegar dívidas dos dois lados, as pessoais, mas também a inadimplência, o não pagamento de terceiros em relação a nós. Tem pessoas que é um negócio de doido, não caminha,
Já se passaram 10 anos, 15 anos que ela está tentando uma área, o negócio não deslancha. E biblicamente falando, nós temos respaldo suficiente para acreditar que tem que deslanchar. Se nós pegarmos a própria história de José, nem sempre José foi grande. Isso é um fato. Ele foi pequeno, mas tudo que vinha nas mãos dele deslanchava. Fluía. E aí ele foi crescendo, era colocado mais. Fluía. E ele crescia mais um pouco e era colocado um pouco mais. Fluía. Como escravo, o serviço dele foi impecável. O seu Senhor colocou tudo nas mãos dele. Dentro do cárcere, como um prisioneiro, ele se tornou um grande administrador daquela instalação, daquele contexto. Fluía, dava certo. E aí ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. Obviamente, todos nós vamos passar por processos. Todos nós vamos passar por processos. Não tem como eu dizer que o Senhor vai tirar você lá de baixo e colocar você aqui em cima, até porque o que acontece aqui no meio do caminho é o que vai te sustentar aqui em cima. Mas não é normal uma pessoa olhar 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos para trás e a vida não sai do zero. Continuam a haver muitas vezes a vida de muitos caminhando e a vida permanece no mesmo lugar. Quero abrir um parênteses importante. Aqui nós estamos falando de problemas de ordem espiritual, ok? Vamos deixar claro, nem tudo é problema de ordem espiritual. Tem questões que a pessoa ela tem que corrigir a parte administrativa e tudo vai caminhar. Tem pessoas que muitas vezes falta um pouco de empenho, uma entrega maior para que as coisas caminhem. Mas aqui eu estou falando daquilo que é espiritual. Porque tem coisas, tem cenários, gente, que não podemos tratar como comum. É como um dia que nós estamos em 2025, em 2023, se não me falha a memória, 2 anos atrás, eu atendi um rapaz, que ele tinha um determinado terreno, um imóvel num terreno, bem localizado, uma boa estrutura. Pelo endereço que ele me passou, era um lugar que, ao meu ver, tinha tudo para ser um lugar disputado, muito atraente. Fazia 3, 4 anos que ele estava tentando vender e não conseguia. E aí, antes de entrar na parte espiritual, eu só fiz uma pergunta só para que confirmasse para mim o que eu queria saber. Falei, você já experimentou trocar o profissional que está trabalhando na venda do imóvel? Ele falou já, 34 vezes. Pô, 34 pessoas passou pelo mesmo lugar e não conseguiu vender? O cara já tinha, sabe, por conta do desespero, joga o preço lá embaixo? Quando o negócio vai lá embaixo, acaba que vende. É o famoso queimar, o cara já estava queimando, entregando quase de graça, ninguém quis. Você acha normal? E aí olha como são as coisas. Eu falei, mas conte-me sobre o teu cenário financeiro. Esquece a parte dessa venda desse imóvel. Ele falou, está uma miséria total, não caminha, a minha empresa está falindo, eu não vou conseguir suportar, pelo que me informaram, porque eu fui pedir ajuda para um profissional, ele falou que eu só tenho mais uns 30, 60 dias de porta aberta, porque vai se tornar insustentável, não tem o que eu possa fazer. O problema principal dessa mulher era o de saúde, mas o de saúde desencadeou o problema financeiro. Mas pode acontecer o inverso. O problema financeiro, ele pode desencadear outros problemas. Olha, sabe aquela expressão, dinheiro não traz felicidade? Quem já disse isso aqui? Levanta as mãos, por favor. Mas eu vou te alertar a respeito de algo. A falta dele traz uma angústia, uma tristeza muito grande. Porque sem dinheiro não é só você que padece, os teus padecem junto. E aí quando mexe com os nossos, é arrasador. Para quem já passou isso no passado, porque você é abençoado ao extremo. O teu filho te pedir algo e você não poder dar, é uma dor tremenda. Mamãe,
Você pode me dar um? Ter que ir no mercado, fazer compras, e o teu carrinho não está lá aquelas coisas, tá meio cheio, está meio vazio, e você ainda ter que cogitar, tirar algumas coisas lá de dentro, porque você acha que o teu recurso não vai alcançar, e você não quer passar aquela vergonha lá no caixa de, moça, tira, e você mesmo já começa a tirar antes por conta, é triste. É triste. Quer ver um negócio que também é triste? Para quem tem uma empatia, um espírito de generosidade mais aflorado, você querer ajudar alguém e não ter para ajudar, é triste. Não estou falando nem de emprestar, estou falando de abençoar uma pessoa. De poder fazer, não poder fazer o mínimo para ela, talvez comprar um prato de comida. Sinceramente, ajudamos, estamos aqui para isso, levar ao Senhor, mas no que pudermos fazer nesse sentido, a igreja assiste muitas famílias, muitas pessoas, nós entregamos alimentos, mas normalmente, não é um momento agradável quando a pessoa vem e diz, vocês têm uma cesta básica para poder nos dar? É rara a pessoa que ela já não chega assim, ó. Vergonha. Jó 1, 3 e 11 diz assim, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Tem tradução que diz, o mais rico do Oriente. Mas olha a colocação que o próprio Satanás fez para o Senhor. Mas estende a tua mão, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mas estende a tua mão e toca, o que está escrito ali na sequência? Toca em parte? Toca em? O que o diabo quer tirar? Tudo. Aonde ele puder atacar, ele vai atacar. Ele não quer tirar parte. Por isso eu não posso ignorar aquelas pequenas perdas do dia a dia. Como assim? Muitas vezes pequenas perdas representam o início de uma ação do maligno, mas o verdadeiro propósito é tirar absolutamente tudo. Então tem pessoas que já perderam um cliente em determinado mês, aí no mês passado perdeu mais um, no outro mês perdeu mais um, no outro mês perdeu mais um cliente importante, e muitas vezes o que vem na nossa mente é assim, normal, pessoas vêm e vão. Só que se esse normal você não combate da forma certa, ele literalmente vai se tornando normal, ele vai crescendo, você perde, o que naquele mês começou com um cliente, quando você olha para o histórico do ano, você perdeu 10, você perdeu 15, você perdeu tanto em faturamento, você perdeu medidas muito, muito superiores, e ele vem minando, ele vem tirando. Quantos aqui, se eu perguntasse, não diriam que profissionalmente falando, a minha vida nunca caminhou? Quantos não diriam, os clientes não permanecem, e em alguns casos os clientes nem chegam? Quantos aqui não diriam, eu tenho um mês bom, depois tenho meses e meses de dor e sofrimento? Quantos aqui não diriam, as dívidas são constantes em minha vida? Quantos também não diriam, a minha história e a dos meus pais são muito parecidas, eles terminaram sem nada e eu estou ficando sem nada. A vida deles, quem vem de uma origem em que os pais, os avós, os bisavós, não conseguiram construir algo muito significativo, sempre ficou numa condição, numa medida mais baixa? Levanta as mãos, por favor. É necessário uma atenção muito grande. Porque para a história se repetir,
Ainda mais se tratando de criação, criação é transferência, dependendo do que foi transferido para você, não simplesmente de cargas espirituais, mas de padrão de comportamento. Gente, 1 mais 1 é 2, infelizmente tem tudo para a história se repetir, se você não estiver muito focado, muito intencional, combatendo aquilo. Várias pessoas terminaram sem nada na minha família, e eu me vejo num contexto onde eu estou perdendo o pouco que eu recebi. Quantos aqui não diriam, eu preciso constantemente pedir ajuda para pessoas? Vamos deixar algo claro, obviamente o maior objetivo do diabo não é nos empobrecer, não é isso, mas sim nos afastar do Senhor. Porém, problemas nessa área da vida acabam desencadeando uma série de situações que vão mexer com você, vão mexer com o teu emocional, vão mexer com a sua família, muitas vezes vai desestabilizar o teu próprio casamento se você não tiver muito foco, muito unido ali com o teu cônjuge. Marcos 5,13 diz assim, ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo. A manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Quem se lembra dessa passagem? Levanta as mãos. Imagine o prejuízo do dono desses porcos. Quando o Senhor chegou na terra dos Gadarenos, os homens endemoniados, quando ele foi se aproximando, aqueles homens já entraram em colapso, porque o mal não queria sair dali, e aí eles falaram, não Senhor, nos mande para os porcos, deixa a gente ir para os porcos, nos dê permissão. Agora imagina você é o dono de uma manada de porcos como essa, 2.000 porcos, gente, é bacon até não querer mais, hein? Quem gosta de bacon aqui? Torresmo, bisteca, é bacon até não querer mais. Você está lá, você sai, você volta, não tem mais nada. Quem já viveu a experiência negativa de dizer, caramba, parece que foi de uma hora para outra, minha vida virou de cabeça para baixo? Levanta as mãos, por favor. Isso pode acontecer. Se não estivermos no alicerce sólido, lembra do que nós falamos na semana passada, praticamente a reunião toda, se não estivermos no lugar mais alto, pode acontecer. Quantas não foram as pessoas, antes de eu descer, recebi uma mensagem de uma pessoa, empregada, bonitinho, ganhando um bom salário, mandando uma mensagem desesperada, só foi anunciado, estou sendo cortado, acabou o meu salário. Minha família toda dependia de mim, porque só eu trabalhava dentro de casa. Desesperada, o mundo virou de ponta cabeça. Os 2.000 porcos, precipício abaixo. Declare isso comigo, por favor. Levante a sua voz com muita força. Diga isso, chega de prejuízos. Mais forte, diga isso, chega de amarrações. Diga isso, chega de miséria. Declare isso, basta. Em nome de Jesus, isso se encerrará agora. Chega, é um ponto final. Nós estamos passando área por área desde a semana passada. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos colocado forças. Nos últimos 6, 7 dias, a direção que nós demos foi para que você ungisse aquele lugar, o ambiente aonde situações eram recorrentes, e você ia declarar naquele lugar, nunca mais, nunca mais, nunca mais, eu nunca mais vou passar por isso, nunca mais essa história vai se repetir, eu nunca mais vou passar por essa crise, eu nunca mais vou viver essa experiência negativa, eu nunca mais vou ser envergonhado, eu nunca mais
eu nunca mais, eu nunca mais. Nós estamos pagando um preço para vivermos grandes e grandes mudanças. Então o que não pode faltar é essa convicção, não pode faltar fé. Você tem que crer, como nós falamos na semana passada, Deus confirma os passos dos bons, Ele confirma as atitudes de fé, Ele confirma as entregas daqueles cujos corações estão alinhados com o dele, Ele confirma os passos daquele cujas intenções e motivações são as corretas. Então tudo tem que estar alinhado para que Deus coloque um verdadeiro ponto final. Salmo 46:9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. E quando a Bíblia fala sobre guerras, pelo menos essa é a forma como eu recebo. Ele encerra com as guerras daqui, mas ele também encerra com as guerras daqui. E essas são as mais difíceis de vencer. Quem já enfrentou guerras do coração, ter que perdoar, ter que romper, ter que ajudar, ter que fazer alguma coisa, é muito, muito difícil. Gente, eu vou ser muito sincero. Naturalmente falando, realmente tem coisa que não dá. Naturalmente falando, tem coisa que o ser humano, ele é quase que incapaz de fazer. Se não for a ação do Espírito Santo na vida do homem, esquece. É só pela ação do Espírito que você vai estar sendo crucificado por alguém e você ainda vai ter o posicionamento, a coragem de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É só pelo poder do Espírito, tem coisa que não dá. Gente, dependendo da ferida, dependendo do que aconteceu, aquilo fica rebombando no teu coração. É um inferno. Fica assim, ó. E quase que ela fala assim para você: ó, estou passando só para lembrar que eu ainda estou aqui. Mas Ele faz cessar todas as guerras. Ele faz cessar todas as guerras. Diga isso com muita força, levante a sua voz: as minhas guerras vão cessar. Diga isso de novo: as minhas guerras vão cessar. Diga isso mais uma vez: as minhas guerras, elas vão cessar. Desde a semana passada, nós estamos falando de ocupar este lugar, de cooperadores do Senhor. Quando nós ocupamos este lugar, nós nos transformamos em geradores de mudanças. O rei Ezequias, ele assumiu uma posição extremamente importante diante do seu reinado. Ele foi o responsável por promover grandes e grandes reformas naquela cidade, na cultura daquele povo. Aquele homem foi o responsável por quebrar as estátuas, postes de adoração da deusa Zerá. Ele literalmente, ele estabeleceu turnos onde sacerdotes apresentavam os holocaustos, os levitas cantavam e louvavam ao Senhor. Ele estabeleceu um padrão de ofertas, de dízimos ao Senhor. Ele conseguiu gerar montões e montões ali durante todo o seu reinado. Ele ocupou uma posição de gerador de mudança. E olha o que aconteceu em seguida. 2 Crônicas 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, depois desse posicionamento de ocupar este lugar, depois de ir corrigindo as coisas, depois de ocupar as brechas, depois de assumir essa posição, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ezequias se animou. Por que Ezequias se animou? Mesmo sabendo que o inimigo estava vindo contra ele. Lembra que nós falamos na semana passada?
está neste lugar, a margem de erro é menor. Não pode abaixar os braços, não pode parar de orar. Só pelo fato de eu estar num lugar mais alto, eu corro mais risco do que todos vocês. Se eu caio daqui, eu vou me machucar de uma forma. Se você tropeça aí, você vai ter, talvez, se tiver algum tipo de lesão. Quando a notícia chegou, não tinha margem para ele se lamentar. Não tinha margem para ele chorar, não tinha margem para ele viver prostrado. Quando ali diz que ele se animou, não é que ele ficou empolgadão, ali diz que ele se fortaleceu. Ele viu um cenário, ele viu um contexto, depois que ele tinha, lembra que eu falei que quando você começa a ocupar esse lugar, os ataques começam? Por que os ataques começam? Vamos reprisar. Se você é a cabeça, numa luta, por exemplo, tem um professor de luta ali, um mestre na verdade, se você toma um chute na coxa, bem dado, mesmo que pulando, você ainda consegue se manter ali, não é muito agradável, mas você fica. Se você toma na cabeça, ponta do queixo, o que acontece? O corpo todo vai cair. Aqui a cabeça permaneceu firme, mesmo depois da notícia de uma afronta que estava chegando. Restaurou a muralha da cidade e reconstruiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora. Sabe aquela expressão? Eu não preciso de tudo isso. Os prudentes não se contentam em estabelecer uma única muralha. Ele restabeleceu a muralha e por fora ele fez uma outra muralha. Querido, se você não tiver disposição, você vai ficar com aquilo que para você parece ser o suficiente, e nem sempre o que parece ser o suficiente, de fato é o suficiente. Se você não estiver disposto a cercar o que você tem e quem você ama, não é o outro que vai fazer isso. Porque quando aqui diz muralha, nós estamos falando de uma cerca, nós estamos falando de muros de proteção. Era o povo dele, era a nação dele, eram os pertences dele. Se você não estiver disposto a fazer muralha sobre muralha, não tá bom não, quero mais uma. Se você não tiver, pode custar muito, muito caro. Fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Vamos juntos, diga isso comigo por favor, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Olha por que você tem que ter coragem para enfrentar os seus adversários. Olha qual foi o posicionamento desse homem. Não tema o poder do inimigo. A força deles está em outras coisas. Mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está com os inimigos. Aquele que está conosco, ele estava se referindo ao Senhor. Deus é conosco, por isso vocês não tenham medo, vocês não devem temer. Olha o que diz aqui, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Com ele, mais forte, diga isso, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Aí a conversa é outra. Com ele está a força natural, conosco está o sobrenatural. Com ele é braço de carne, conosco é o braço do Senhor. Por isso você tem que se alegrar, por isso você tem que se fortalecer, por isso neste momento você tem que ser renovado, porque aquele que está conosco é maior do que aquilo que nós enfrentamos, e dessa forma nós temos a garantia de uma vitória maior, de crescimentos, de mudanças, de libertações, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Isso é muito forte. Isso mexe muito comigo. Do lado de lá, tem um diagnóstico médico de homens. Do nosso lado, tem o poder do Senhor. Do lado de lá, tem homens me cobrando. Do lado de cá, tem Deus me defendendo. Do lado de lá, tem pessoas, o inimigo, o mal tentando me atacar, força do braço, carne, muitas vezes vem em multidões, mas não importa. Do lado de cá, Deus é comigo e eu ainda sou a maioria. Se coloquem de pé todos, por favor. Pegue o seu impresso do Nunca Mais. Para vocês da transmissão, vocês que nos acompanham, vocês não têm condições de estar aqui. Se você puder nesse momento, pegue uma folha de caderno, uma folha sulfite. Nessa folha você vai colocar o que você nunca mais vai viver. Eu tenho a minha. Pode ver que eu coloquei algumas coisas. Está aqui. Eu levei a sério. Quando na semana passada eu falei para vocês, unjam. Eu ungi. Porque eu também tenho os meus nunca mais. Tem coisas que já se repetiram mais do que eu gostaria que acontecesse. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Quando essa carta chegou, ela chegou com insultos tanto a Ezequias quanto ao próprio Deus. Na carta, eu não separei o que está escrito porque a gente não tem tempo para isso. Essa é uma reunião mais objetiva. Na carta, dizia assim: não adianta vocês acreditarem no que esse Deus está falando para vocês. Isso parece familiar? Alguém já viveu a experiência de ser afrontado por pensamentos ou pessoas dizendo: não adianta, não é real, não vai dar certo? Na carta, dizia assim: Senaqueribe, o rei da Síria, ele exterminou muitos outros reinos. Os deuses deles não puderam salvá-los, assim como o de vocês também não os salvará. Lembre-se disso, todas as vezes que você se coloca na direção certa, o espírito da intimidação vai aparecer, os levantes vão chegar, N situações vão se levantar contra você, porque não existe retaliação se você estiver na direção errada. A retaliação é com esse propósito, é para te parar, é para te tirar do foco, para te colocar no caminho errado, é por esse motivo, é para te tirar as afrontas. E aí, dependendo de como você, aqui pode hoje existir dois tipos de pessoas. O tipo de pessoas que colocam os olhos no que está escrito e só tem vontade de chorar e desistir. Tem um segundo tipo que tem o mesmo posicionamento que Ezequias teve. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, Senhor. Senhor, está aqui tudo aquilo que me aflige. Senhor, eu estendo esta carta diante do Senhor. Eu estendo diante do Senhor porque eu creio que a minha libertação vai acontecer. Eu creio que eu não vou morrer por conta dessa enfermidade. Eu creio que eu não vou perder tudo aquilo que eu tenho e as pessoas que estão comigo. Meu Pai, eu apresento na tua casa, diante do Senhor, as minhas firmes razões.
Sabe uma coisa que eu acho incrível que precisa ser pontuada? Muitas vezes quando algo de ruim nos acontece, nós corremos para contar para um terceiro. Quando uma mensagem chega, muitas vezes o nosso primeiro posicionamento é querer mostrar para alguém. Nossa, olha isso daqui. Você vê que a primeira coisa que Ezequias fez foi: eu vou mostrar para quem interessa, para quem pode me ajudar. Eu vou contar para quem pode me ajudar. Eu vou levar para o Senhor. É nele. Na semana passada eu falei que nós faríamos alguns atos proféticos, e esse é um deles. Eu acredito, gente, eu gosto disso. Eu acredito, porque a Bíblia me dá respaldo para acreditar. Se esses homens fizeram, a Bíblia diz: seja feito conforme a sua fé. Se nós estivermos com o Espírito certo, se as intenções e motivações forem puras, se o pedido for feito com fé, eu acredito que não tem limites para o que o Senhor possa fazer. Talvez essa carta, esse impresso, só você saiba o que está aí. Como tem coisas que eu coloquei aqui, que só eu sei. Mas eu declaro pela fé que o teu testemunho todo mundo vai saber. Das tuas lutas, das tuas batalhas, do que te trouxe angústia, talvez hoje só você saiba, mas das suas vitórias, todos ficarão sabendo. Você vai ter motivos vários para testemunhar, você vai ter N situações para compartilhar, porque Deus vai fazer grandes e grandes coisas. Segunda Crônicas 32:20 diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. O rei, reis e rainhas e os profetas, os homens de Deus. Olha o quanto é importante nós estarmos juntos. Eles oraram juntos. Olha por que nós precisamos estar firmes aqui nessa posição. Eu não tenho acesso à tua casa, vocês não têm acesso à minha casa, mas todas as semanas nós podemos estar juntos orando na igreja, não só em momento de culto. Eu acho que é super válido você identificar um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera, um obreiro ali, que é da tua confiança, alguém que você se identifica, e faça dessa pessoa um concordante com você, onde de tempo em tempo você vai até ela. Tem situações, você pode concordar comigo? Todos vão dizer, claro, vamos concordar, e ali vocês vão separar momentos juntos. Concordância é poderoso demais. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Pelo caminho por onde essas situações chegaram, por esse caminho essas situações vão embora. Como está escrito em Deuteronômio, por um caminho virão, e por 7 diferentes fugirão. Mas nesta cidade, olha como isso é lindo, mas nesta cidade, tira a palavra cidade, nesta casa, nesse casamento, nessa família, nessa empresa, não entrará, diz o Senhor. Pode ir em qualquer outro lugar, mas aqui, vamos juntos, diga isso, aqui, nunca mais. Nunca mais, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor, olha por que nós precisamos disso, olha por que nós temos que aumentar o nosso nível de dependência. É assim, nós precisamos ser dependentes radicais.
Sabe, uma dependência extrema. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Simples assim. Já viu que o que dá trabalho para a gente resolver, o Senhor manda um anjo e liquida. Vamos lá, se fosse na força do braço, de quantos mil homens ele precisaria para vencer 185 mil homens? Vai saber. Dependendo da habilidade, da força dos inimigos, e eles eram super competentes, super capazes, fortes, talvez eles precisaram de pelo menos o dobro. Talvez 360 mil homens ali, e assim, e a chance de dar errado ainda estava lá. E aí vem o Senhor, um anjo. Já parou para pensar que se hoje o Senhor envia um anjo e toca no lugar dessa enfermidade, o anjo faz, o poder do Senhor faz o que ml e ml de medicamentos, comprimidos e comprimidos e comprimidos e comprimidos, e doutores e médicos não puderam fazer? Já parou para pensar que se o anjo vem e toca no juiz, o que o advogado não conseguiu ter êxito ali naquela questão judicial, ela é definida em seu favor? Já parou para pensar que o que você está tentando, junto com a tua família ali, muitas vezes intercedendo por alguém, buscando por alguém específico, e você já conversou, vem um anjo e faz assim, coração seja mudado agora. Um anjo. Gente, eu queria ter mais tempo. Pegue o seu impresso com seus olhos fechados, por favor. Deus é Deus de milagres. Olha, eu vou ser muito franco, aqui durante essa reunião eu senti a vontade de chorar, pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao longo dessa reunião, porque isso alimenta uma esperança dentro de mim. Não, esperança não, alimenta certeza, alimenta convicção. Eu estou muito convicto que depois desse propósito de oração, depois desse clamor, depois desse dia, muitos poderão dizer: nunca mais isso voltou a acontecer comigo, nunca mais eu voltei a passar por isso, eu nunca mais voltei a viver essa experiência, eu nunca mais passei por essa angústia, eu nunca mais fui envergonhado, eu nunca mais passei pela infelicidade de ter que lidar com essa situação. Nunca mais. Deus vai colocar um ponto final. Creia isso no teu coração. Deus vai colocar um ponto final. Antes de eu orar por você, antes de eu orar com você, eu gostaria que neste momento você apresentasse as tuas firmes razões. Apresente ao Senhor o que tem te feito chorar, apresente ao Senhor o que tem te preocupado, apresente ao Senhor o que tem trazido ansiedade para você, apresente a Ele o que tem sido recorrente na sua vida, apresente a Ele e comece a dizer: meu Pai, eu estou ocupando esse lugar mais alto, eu estou ocupando este lugar, meu Pai, que eu sei que vai estar disponível para que eu ocupe de uma tal forma que eu me transforme no gerador de mudanças. Eu sou essa pessoa. Na semana passada nós dissemos que a pergunta mais importante é: a quem eu enviarei? Porque poder, essa não é a questão. Poder o Senhor tem para fazer, mas quem Ele vai enviar, por intermédio de quem Ele vai fazer, por intermédio da vida de quem Ele vai realizar. Então diga: meu Pai, envia-me a mim, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse instrumento de mudança, eu vou viver uma grande transformação, eu vou viver uma grande virada, eu vou viver o impossível do Senhor, eu vou viver o teu sobrenatural, meu Pai. E nunca mais nessas situações elas voltarão a se repetir, nunca mais o que tem me acompanhado vai me acompanhar, nunca mais eu vou passar por isso, eu nunca mais serei envergonhado, eu nunca mais vou chorar por esses mesmos motivos, muito pelo contrário, nunca mais eu creio, meu Pai, numa manhã de
libertação, eu creio numa manhã de mudanças. Essa oração é sua, apresente a Ele, é a oração da tua vida. Se você não colocar força, não espere que o outro faça. Aquele rei, ele estava pronto a construir muralha atrás de muralha, muralha atrás de muralha, e você é o responsável por construir. Você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que agredir, você tem que ir com mais força, você tem que colocar tudo de si, porque a tua vida pode depender disso, a tua família pode depender disso. Então creia, acredite naquilo que você está falando, e Deus vai recompensar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino, Ele vai realizar feitos incríveis. Ore, diga ao Deus dos céus: meu Pai, estou aqui apresentando a Ti as minhas firmes razões. Isso, diga a Ele, o que já passou da hora de se encerrar, o que já deveria ter terminado há muito tempo, aonde o capítulo já se estendeu mais do que o necessário. Quais são as situações que você tem enfrentado e não é de hoje? Creia nisso, creia que hoje Deus vai dar um basta, creia que Ele vai encerrar. Senhor, eu peço, vai passando com teu sangue sobre a vida do teu povo, vai passando com teu sangue agora, Senhor, vai passando com teu sangue agora. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Eu quero repreender agora, neste momento, o espírito de enfermidade. A partir de hoje, enfermidade eu ordeno, saia do corpo dela. Enfermidade eu ordeno, saia do corpo dela, seja qual for a enfermidade, vírus da AIDS, hepatite A, B, C, câncer, células cancerígenas, tumores, nódulos, todo incômodo, todo problema que se tornou crônico, eu dou uma ordem no corpo dela. Você não tem poder, no corpo dela você não toca. Vai desalojando de uma vez por todas. Pega tudo que é teu e caia por terra, pega tudo que é teu e caia por terra. Toda internação constante, toda influência maligna que tem levado a ela a ser internada constantemente, eu dou uma ordem, isso vai cessar agora. Eu dou uma ordem, isso vai cessar agora, isso vai cessar agora, isso vai cessar agora, isso vai cessar agora, isso vai cessar agora. Se você tem alguma enfermidade, coloque as mãos no lugar da enfermidade, o lugar onde você sente uma dor, algum tipo de incômodo, e você vai dizer: isso vai cessar agora, isso vai cessar agora, essa dor não vai me acompanhar, esse nódulo não vai permanecer nessa posição, esse incômodo, essa infecção, essa dor constante, esse problema que ele tem me acompanhado, ele não vai continuar. Eu ordeno, seque agora, enfermidade seque agora. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem, em nome do Senhor Jesus. Enfermidade seque, enfermidade seque, eu ordeno. Repita isso comigo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, toda doença, todo problema de saúde, em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Se você entende que você tem questões mal resolvidas no teu coração, coloque a tua mão no teu coração mais uma vez. Na semana passada nós fizemos isso e vamos fazer novamente. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Meu Pai, eu preciso de ajuda, e eu peço neste momento, meu Pai, vai passando com teu sangue sobre o coração dela. Meu Pai, eu quero uma pureza, eu quero uma purificação, eu quero uma limpeza, eu quero que o Senhor purifique os corações. Meu Pai, se o coração dela tem sido alvo de ataque de lembranças do passado, ataques do maligno, aonde ela tem alimentado o espírito de amargura, aonde ela tem alimentado, meu Pai, angústia, um sentimento que não é bom, um sentimento que tem amarrado a vida dela, eu repreendo esse sentimento agora, eu repreendo essa amargura, eu repreendo essa mágoa, eu repreendo agora, e eu declaro pela fé: seja purificado, que o teu coração seja purificado, que a partir de agora você se veja livre desses sentimentos, que você se veja livre desse contexto, desta realidade, que você se veja livre daquilo que te incomodava. Comece a dizer pela fé: eu estou livre desse sentimento, eu estou livre desse sentimento, eu estou livre dessa dor, eu estou livre dessa dor,
Eu estou livre dessa marca. A minha cicatriz está, a minha ferida está cicatrizando agora. As minhas feridas estão cicatrizando agora. Aquilo que me incomodava está cicatrizando agora. Está cicatrizando agora. Talvez tenha algo no íntimo que você nunca contou para ninguém, mas está vivo dentro de você. É uma barreira com a mãe, é uma barreira com o pai, é uma barreira contra um ex-relacionamento, um ex-cônjuge, um ex-namorado, contra um amigo, contra quem quer que seja. Começa a dizer: eu estou livre disso, eu estou livre disso, eu estou livre disso, eu estou livre. Começa a dizer sem parar: esses pensamentos e sentimentos não têm mais poder sobre a minha vida. E o que está em ruínas, o Senhor restaura corações, Ele muda corações, Ele restaura e Ele faz, Ele transforma, Ele vivifica, Ele cura, Ele liberta. Ele é o Deus que restaura, Ele muda, Ele transforma. Muitas vezes o lugar baixo que você está é no coração. Hoje você se vê livre. Hoje você se vê livre. Diga isso no seu lugar: hoje eu estou livre. Hoje eu estou livre. Hoje eu estou livre. Eu estou livre dessa realidade. Eu estou livre desse contexto. Eu estou livre. Eu estou livre. Creia nisso. Creia nisso. Creia de todo o seu coração. Se você estiver aí com você nesse momento, você não vai largar essa carta ainda, esse impresso. Pegue algo que representa a sua vida profissional, por favor. Se você trabalha com o teu veículo, pega a chave do carro. Se você tem a tua carteira de trabalho com você, pode pegar. Qualquer coisa que represente a sua vida profissional, a sua vida financeira, pegue nas tuas mãos, por favor. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, neste momento, existem cadeias que têm prendido ela nesse histórico de miséria, amarrações constantes. Essas cadeias serão quebradas agora. Se porventura ela está debaixo de alguma influência maligna, alguma ação hereditária, toda influência demoníaca que tem agido de geração em geração, todo espírito de miséria que tem lutado para prendê-la no contexto mais baixo, eu não estou pedindo, eu estou ordenando em nome de Jesus, e saia da vida dela. Todo mal que impediu ela de prosperar, todo mal que tem prendido ela nessa condição, aonde ela precisa pedir emprestado constantemente, aonde ela precisa de ajuda de pessoas constantemente, toda influência demoníaca que agiu na empresa dela, no lugar de trabalho dela, todo mal que está parado lá na porta da empresa dela, impedindo que clientes cheguem, impedindo que funcionários permaneçam, impedindo que ela prospere, eu dou uma ordem: toda influência saia deste lugar agora. Toda influência saia deste lugar agora. Toda influência negativa saia deste lugar agora. Toda influência negativa saia deste lugar agora. Toda influência negativa saia deste lugar agora. Eu ordeno agora. Vai saindo todo mal, toda má ação, todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, todo espírito de escassez. Eu ordeno, diga isso comigo, em nome de Jesus. Toda influência negativa que agiu na minha empresa, na minha vida profissional, na minha vida financeira,
todo mal que tem amarrado, me feito ficar preso nessa mesma realidade. As coisas não caminham, não dão certo, eu não consigo prosperar. Toda influência negativa eu ordeno em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, saia e saia. Comece a dizer no teu lugar, diga isso: eu quebro esse padrão maligno, eu quebro esse padrão maligno, eu quebro esse padrão maligno, eu quebro esse padrão de miséria, eu quebro esse padrão de amarração, eu quebro esse padrão que me fez permanecer preso nessa mesma realidade. Eu quebro agora, eu estou livre e liberto dele, 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 eu estou livre e liberto dele. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade creia nisso. faz acalmar. Um anjo, uma pessoa não pode fazer o que o Senhor faz. Basta um anjo que o Senhor enviar, uma palavra que Ele liberar, um toque, e milagres vão acontecer. Estou firme na promessa que olhe para cá um instante, por favor. Coloque diante dos teus olhos o que você escreveu. Profeticamente, antes de nós estendermos para os céus, eu quero que você leia cada um dos nunca mais que você colocou nesse impresso. Você vai ler, mas não vai ser da boca para fora, vai ser da boca para o coração. Mesmo que você, eu acho importantíssimo nós confessarmos, falarmos, a palavra é declarada. Não fique simplesmente no campo da intenção, porque se Bartimeu tivesse ficado no campo da intenção, Deus sabe o que eu quero, ele não teria sido curado. Deus disse: o que você quer que eu lhe faça? Você vai começar a dizer o que está aí. Você vai dizer, pode dizer baixinho se você quiser, sinta-se à vontade, mas você precisa dizer, eu nunca mais, e você vai fazer a tua leitura. Começa a dizer, passe várias e várias vezes, diga isso, eu nunca mais, eu nunca mais, eu nunca mais, eu nunca mais vou passar por essas internações constantes, eu nunca mais vou passar por esse histórico de problemas de saúde, eu nunca mais, eu vou ser atormentado por esse espírito de divisão, de separação, eu nunca mais vou precisar pedir emprestado, eu nunca mais vou passar por esses problemas financeiros, nunca mais essas dívidas vão me acompanhar, esses vícios não terão poder sobre a minha vida, eu nunca mais serei envergonhado, eu nunca mais serei envergonhado, eu nunca mais serei envergonhado. Comece a ler isso de uma forma profética. Nunca mais, e creia no que você está falando e Deus vai confirmar. Se você não acreditar, Deus não vai fazer, você tem que acreditar. Isso, eu vejo pessoas aqui colocando a alma naquilo que está dizendo, coloque mesmo, porque quanto mais de você colocar na tua oração, maior será a resposta do Senhor. Creia, tem que mexer com você, tem que impactar você. Agora, de uma forma profética, vire aos céus o seu impresso e comece a dizer: meu Pai, assim como o rei Ezequias fez, eu apresento as minhas firmes razões, eu apresento ao Senhor, meu Pai, o meu Senaqueribe, eu apresento ao Senhor, e eu declaro: esse Senaqueribe, por onde ele vier, ele vai voltar, por onde ele veio, ele vai voltar, por onde esses problemas chegaram, eles vão embora, se eles chegaram por um caminho, por 7 eles vão voltar. Diga isso pela fé. Eu creio naquilo que Ele está fazendo, eu creio que o Espírito Santo, Ele passa poltrona em poltrona, de pessoa em pessoa, e Ele passa libertando, Ele passa ouvindo, Ele passa curando, Ele passa realizando. Diga isso a Ele: meu Pai, eu apresento a Ti, eu creio, eu apresento ao Senhor. Isso, e não há cadeias que possam
possam nos deter. Se tu estiveres conosco, volte à sua posição original. Vemos em ti. Para quem não acredita, parece besteira. Quando esse homem fez isso, a resposta foi imediata. O profeta chegou dizendo: eu, Senhor, vos digo, Senaqueribe não vai entrar. Pelo caminho que ele vier, ele vai embora. Talvez o problema já está aí há tanto tempo que você nem sabe, nem lembra por qual caminho ele veio. Mas saiba que você vai saber que ele saiu. Eu creio nisso. Jeremias, para encerrarmos, diz assim: Jeremias havia registrado num rolo todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia. Todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar à Babilônia, lê em voz alta tudo que está neste rolo. Quando tiver terminado de ler o rolo, amarre-o com uma pedra e jogue-o no rio Eufrates. Em seguida diga: da mesma forma a Babilônia e seu povo, vamos juntos, diga isso comigo por favor, afundarão e nunca mais se levantarão. Eu vou pedir um favor. Abra a arca preta para mim, por favor. É o nosso último ato profético. O Senhor pediu para ele fazer a leitura. Nós não temos uma pedra aqui. E nem aconselho você a pegar uma pedra agora. Você vai fazer uma última leitura. Você vai amassar. Você vai sair do seu lugar. Vai colocar... Esse é o nosso rio Eufrates. E você, quando você deixar aí dentro, você vai falar como o Senhor disse para aquele homem dizer: afundarão e nunca mais se levantarão. Afundarão e nunca mais se levantarão. Eu vou até pedir para que esse versículo fique projetado para vocês. Vocês vão ler uma última vez. Pode pegar agora. Mais uma vez, mas é a última. Leia no seu lugar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Vai lendo. Nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais eu vou viver essa história. Nunca mais essas coisas vão se repetir na minha vida. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. E assim que você terminar de ler, você já vai amassar. Você pode sair do seu lugar agora e você vai colocar dentro desta arca, que é o nosso rio Eufrates, e você vai dizer: afundarão e nunca mais se levantarão. Pode sair do teu lugar. Diga isso: afundarão e nunca mais se levantarão. 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 Ah, como eu creio nisso. Eu estou arrepiando de cima e embaixo. Diga isso com muita fé. Afundarão e não mais se levantarão. Afundarão e não mais se levantarão. Eu estou afundando este problema e ele não vai se levantar. Ele não vai se levantar. Ele não vai se levantar. Eles afundarão e não mais se levantarão. Eles vão se afundar e nunca mais, eles nunca mais vão se levantar. Ah, isso é poderoso. Diga isso. Diga isso a ele. Diga que ele faz, ele realiza. Diga isso de todo o seu coração. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Senhor, eu creio em tudo que foi feito e tudo que foi falado. Eu peço, meu Pai, hoje é o dia do basta.
Meu Pai, é o dia do basta. Senhor, eu creio nisso, é o dia do basta. É o dia em que o Senhor está colocando um ponto final. É o dia em que o Senhor está encerrando esse capítulo hoje. Profeticamente fizemos e falamos. Meu Pai, cada uma dessas situações afundarão e nunca mais se levantarão. Cada uma delas afundarão e não vão se levantar nunca mais. Chega, isso se encerra. Esse capítulo nunca mais. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a tua história e declaro, de hoje em diante, você vai ver tudo caminhando de uma forma diferente. Você verá, os resultados não serão os mesmos, as medidas não serão as mesmas. A partir de hoje tudo será diferente, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.